Você tem um gatinho que do nada começa a correr pela casa? Do nada ele começa a se lamber, morder o próprio rabo e muitas vezes ele está dormindo tranquilamente e do nada começa a contrair a coluna? Isso se chama hiperestesia felina. Mas não fica com medo nem assustado não, porque tem como resolver essa questão. Eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Sou comportamentalista de felinos e psiquiatra de felinos. E por isso eu venho falar com vocês hoje sobre a hiperestesia felina. E te falar assim, será que gatos com hiperestesia podem ser escovados? Gente, a hiperestesia não é uma doença só, ela é uma síndrome, ou seja, tem vários fatores, ela é multifatorial. E quem que cuida da hiperestesia dos felinos? Euzinha. Por quê? A gente precisa, para cuidar da hiperestesia, precisa ter um manejo ambiental também. A gente sabe, pessoal, que a hiperestesia, ela é caracterizada por ser essa síndrome, e eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, que os gatos que têm hiperestesia têm uma hipersensibilidade exagerada ao toque. Quando você encosta nesse gato, ele sente muito. Então, por exemplo, eu estou passando a mão aqui em mim, tá de boa. O gato, se ele tem hiperestesia, que é mais focado nessa região, quando você passa a mão, ele pode tentar te morder, ele pode ir lá e começar a se lamber em excesso. Então, eles sentem dor, eles sentem incômodo. Por isso que tem os tratamentos e a grande maioria dos tratamentos são com analgésicos, tá? Então a gente usa, né, muitos analgésicos, muitas vezes usa ansiolíticos também. Então é um tratamento assim multifatorial, tá? E a gente entra junto com a clínica também, né? Lógico. Eu trabalho com comportamento, então eu atendo gatos assim pelo mundo inteiro, né? Então eu sempre peço para vocês mandarem vídeos para mim e vocês podem fazer aí na casa de vocês esse teste também, que é pegar a coluna do seu gato e passa a mão nela, bem leve. Vocês vão perceber que o seu gato vai contrair se ele tiver hiperestesia. E aquela contração que muitas vezes ele contrai e começa a lamber, 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 começa a querer morder o rabo e muitas vezes isso é do nada. Tá? Então a hiperestesia é uma situação que a gente consegue resolver, consegue ter controle e junto com o controle de medicamentos a gente tem o controle ambiental também, tá? Geralmente são gatos ansiosos e que muitas vezes sentem esse incômodo ali no corpinho deles, tá? Se você tem um gatinho que tem esse diagnóstico ou se você tem essa suspeita, comenta aqui, deixa seu comentário, mas não precisa desesperar, porque tem solução. E antes da gente bater o martelo que é hiperestesia, a gente precisa descartar algumas coisinhas, como dores crônicas, presença de pulga e carrapato, algo dermatológico, tá? Na grande maioria das vezes a gente descarta isso tudo e já parte para a hiperestesia, tá? Porque é muito característico e eu que atendo sempre vejo o tanto que é característico. Vamos falar um pouquinho também da amitriptilina nesses usos, nesses casos. A amitriptilina, para quem já me conhece, sabe que eu detesto a amitriptilina. Vocês só vão ver prescrição minha com a amitriptilina em desmame de medicação, tá? Eu faço muito desmame de amitriptilina e tomem muito cuidado. A amitriptilina não é uma medicação de uso pontual, uso de escolha, tá? Medicação de escolha para hiperestesia. Eu atendo muitos casos de gatos usando a amitriptilina, gente. Por que eu não gosto da amitriptilina? Ela faz retenção de urina e retenção fecal, tá? Obstrução ali pode causar. E muitas vezes o gato, gente, alguns veterinários entendem que se ele está se lambendo, ele está coçando. Então, tá com a amitriptilina pela questão ali que ela tem de ser um pouco, né, de antialérgico também, né? Então, assim, a amitriptilina não,
tá? A gente usa outras medicações para os casos de hiperestesia. Se você está usando a amitriptilina para o caso de hiperestesia, tem como a gente fazer o desmame. E sem contar que a amitriptilina leva em torno de 15 dias para fazer efeito. Então, quando a gente dá a amitriptilina, demora 15 dias para fazer efeito. E ainda o gato, por que a gente vê resultado, né? Porque o gato, gente, ele fica chapado. Ele fica quietinho, porque ele quer ter reação, mas não consegue, porque é como se ele ficasse muito dopado. Então, tem relatos, inclusive, eu vou tentar encontrar aqui na minha galeria e colocar para vocês, de pessoas que usam a amitriptilina e tem esses relatos. Nossa, eu fico muito chapado, eu fico muito devagar, eu fico muito lenta. Tem pessoas que falam que já teve obstrução fecal por causa disso. Então, olha só, gente. Tá? Se tem nas pessoas, imagina no gato, que é muito mais sensível, tá? Então parem de ficar usando. Se tiver algum veterinário aí que esteja me assistindo e quiser trocar uma ideia aí sobre a amitriptilina nesses casos, vamos trocar, vamos conversar, porque não é uma medicação de escolha, tá? Medicação de eleição, né? Se você é veterinário aí e quer aprender mais sobre isso, eu trabalho com consultorias para veterinários também, tá? Mentorias, né? Então, falando sobre a hiperestesia, eu tenho uma gata que tem hiperestesia e hoje em dia está controlado, está bonitinho, só que ela era uma gata muito agressiva e isso pode confundir um pouco, né? Porque como eles sentem dor ao toque, então, às vezes, quando você encosta ali, ela pode ter uma reação muito abrupta ali, né? Muito rápida. E aí as pessoas acham que esse gato é agressivo, que esse gato não dá certo, que esse gato... E não, ele simplesmente tem algo que precisa de tratamento, que precisa ser tratado, tá? A ciência, gente, ainda não sabe uma causa pontual do porquê isso acontece. A gente sabe que existe, mas a gente ainda está estudando, fazendo estudos para poder entender mais sobre a hiperestesia nos gatos, mas a gente ainda não tem um ponto-chave do porquê que isso tudo acontece, tá? Primeiro a gente tem que descartar, né, a questão da clínica desse animal, né? Será que ele tem alguma dor crônica? Então, se é um gato idoso, antes da gente entrar com a medicação para hiperestesia, vamos fazer o descarte de dores crônicas, hérnias, toda essa parte ali na coluna, tá? A gente precisa fazer também um exame dermatológico. Então, muitas vezes eu atendo e eu trabalho junto com dermatologistas, tá? A gente sabe que pele e cérebro andam juntos. Então, sempre que tem um aumento de estresse, muitas vezes dá algo ali na pele. Então, se o seu gatinho tem algum problema dermatológico, é muito interessante que vocês tenham esse contato comigo, com algum comportamentalista, porque a gente anda junto nisso tudo, tá? Então, descartou algo de pele, não tem nada, beleza, não tem dor crônica, não tem nada de pele. Então, a gente vai para investigação ambiental e comportamental, que chega na minha área, tá? É muito importante a gente descartar isso tudo. Tá com antipulga em dia, né? Porque às vezes pode ser alguma pulga que tá ali picando e incomoda, tá? Mas é muito importante a gente descartar. Por mais que o vídeo seja muito característico, a avaliação seja muito característica, é importante da gente descartar. A minha que tem hiperestesia é essa que tá aqui em cima, ó. Vamos ver se ela vai aparecer. Mas para quem já me acompanha sabe quem é, que é a Olivia, tá? Então, gente, quem veio foi a Alice. Esse daqui, gente, é um raio, sério. Eu falo que ela veio para alegrar a casa, ela chama Liz. Mas vamos lá. O que pode ser feito, né? O ponto-chave nessa questão é o manejo ambiental, tá? Então a gente vai olhar toda a questão ambiental, toda a questão comportamental, toda a questão ali do que pode ser melhorado para esse gato que tem hiperestesia. E aí, junto com isso, a gente vai entrar com as medicações. Muitas vezes a gente entra com uma medicação para poder estabilizar e aí vai e muda para uma outra que é a que vai ficar, tá? Então, assim, cada gato é um gato, não vou falar nomes de medicações, né, que eu utilizo aqui, mas cada gato é um gato e a gente precisa avaliar da melhor forma, tá? Então, às vezes, a medicação que eu tenho de eleição não vai fazer efeito, eu tenho que entrar com outra, ou então a que eu já entro faz efeito, enfim.
Cada gato é um gato. E como que funciona a questão, né, da escovação desses gatos? A gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, muita atenção, né? Para não escolher aquelas escovas, gente, que tem a ponta sem nenhuma proteção, que é só o ferrinho, sabe? Tem que tomar muito cuidado. E você tem que perceber também qual a medida, né? Qual é o nível ali de tolerância daquele gato para vocês escovarem ele, tá? Então, vocês podem fazer o teste. Enquanto a gente está fazendo o controle e tudo direitinho, a gente pede para que não escove, só observe como que ele vai ficando. A partir do momento que a gente estabiliza o caso, você pode escovar normalmente, de acordo com o que aquele gato permite, tá? Então, muitas vezes as pessoas já têm, né, a rotina de escovar o gato e tal, isso é muito bom, tá? Mas a gente vai precisar, como eu sempre falo, gente, quem dera se fosse uma fórmula de matemática que a gente usasse para todos os gatos, né? Quem dera. É lógico que os gatos que são mais sensíveis, que têm uma hiperestesia mais acentuada, a gente não vai poder ficar escovando sempre e a gente vai adaptar, de repente dar aquela de bola de pelo, vai observar como que é para aquele gato não ficar sendo escovado. E a gente vai fazendo o manejo de cada um da melhor forma. Por isso que gente, eu consigo atender essa questão de hiperestesia no mundo inteiro, tá? Então, se você estiver me assistindo aí, morar na Europa, pode entrar em contato comigo. Se você estiver na Ásia, pode entrar em contato. Se você estiver no Brasil, lá em Goiás, lá no Nordeste, lá no Norte, lá no Sul, pode entrar em contato comigo. O pessoal de Minas também, né? Então, a gente consegue fazer esse manejo, esse controle aí da hiperestesia. A hiperestesia é uma síndrome, né, que é muito nova, então a gente está descobrindo muita coisa em relação a ela. É muito importante a gente cada vez mais espalhar informações, tá? E fazer o tratamento de forma correta, tá? Forma correta. E o tratamento correto mesmo, tá? Sem utilizar a amitriptilina, gente. Eu tô assim, a gente precisa entender que a amitriptilina muitas vezes faz muito mais mal do que bem. Então eu sempre falo sobre ela aqui nos meus vídeos, tá? Então eu quero conhecer vocês, quero conhecer os gatinhos de vocês. Deixem aqui me contando como que é aí na sua casa, se você já percebeu, se você enquanto está assistindo esse vídeo fez o teste e percebeu algo, me conta, tá? Me conta aqui nos comentários que eu tô aqui para auxiliar vocês e oferecer conforto e bem-estar para os nossos gatinhos, né? Cuide do comportamento, preserve o bem-estar. Um beijo, gateiros!